Falando em poesia, tem um evento que anualmente acontece, que é o concurso de poesia com temática espírita. É o Prêmio Castro Alves, que será entregue aos contemplados no dia 23 de novembro, sábado às 15 horas, lá na FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, Rua Dona Maria Paula, 140, na Bela Vista, região central de São Paulo. O evento será apresentado pelo José Damião, Vanessa Cavalcante e Guiomar Santana, e a parte artística da Vânia Rosa Malandrino, que é pianista. Então, a partir das 15 horas, lá na FESP, Rua Dona Maria Paula, 140, na Bela Vista. Você vai estar lá junto com o Damião, com a Vanessa, também com a Guiomar, 29º concurso de poesia com temática espírita. E é gratuito esse evento, não é? Gratuito. Aí uma grande oportunidade para os ouvintes, né? Conhecerem um pouco esse lado da poesia espírita, inclusive. Né? Esse trabalho ainda é feito lá pelo Altamirano Carneiro. Altamirano Carneiro. É um batalhador. Um lutador. Né? É um batalhador. O Altamirano Carneiro é um jornalista, né? Espírita. Ele já esteve aqui no Manhã. E ele quem insiste, né? Insiste que eu falo é no sentido bom. Né? Bom da coisa. Em manter, né? E ele descobre coisas maravilhosas, viu, Cláudio? Olha, tem cada poesia de espíritos via Chico Xavier. Lindas, muito legal. Né? Ele foi resgatando, né? Que nem sempre a gente tem acesso em vários livros. Participação aqui pelo WhatsApp, Cíntia do Espírito Santo. Gostaria de saber como o Espiritismo explica esse desinteresse intelectual no campo das artes, da escrita, cultura e música. Se estamos caminhando para o progresso, para um mundo de regeneração, como compreender as crianças e adolescentes tão desinteressados pela cultura, pela poesia, pela música de qualidade? Poderíamos dizer que as formas de ensinar estão ultrapassadas e menos atrativas para as crianças e jovens de hoje? Com certeza. E começa todo um processo histórico que a gente veio perdendo ao longo dos anos aqui no Brasil, a valorização dos professores, né, do ensino. Então, se você não tem professores bem preparados e com essa cultura para transmitir, né, vai caindo realmente a qualidade do ensino. Aí é uma pauta para vários programas, né? Mas o que a gente tem também em termos espirituais, a gente sabe que nós estamos sofrendo esse processo de mudança no planeta e muitos espíritos reencarnaram, né? E talvez espíritos ainda muito menos preparados do que outros que já estiveram aqui em termos culturais, né? Porque a gente traz na nossa bagagem de vivências anteriores esses conhecimentos. E talvez a gente tenha hoje um número maior de espíritos que precisem desenvolver essas qualidades intelectuais. Estão aqui para isso e a gente precisa dar esse suporte, né? Em termos materiais e políticos até, o que se precisa realmente é um incentivo e uma valorização da educação. Eu penso que a Elaine está falando dessa questão do aumento populacional de espíritos, né? Tem esse detalhe que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, você pega a época do Kardec, eu não sei exatamente o número de pessoas que existiam na Terra naquela época, tá? Não sei nem se dá para levantar isso daí. Mas se você pega, naquela época, você tinha uma cultura um pouco mais privilegiada no sentido de que se buscava de fato, né, esse incentivo à leitura, ao conhecimento, né? Educação e por aí afora. Depois você tem um aumento muito expressivo de pessoas no mundo, né? E aliado também a essa questão da tecnologia que vem chegando, então a gente ainda está no processo de aprendizado. Isso é a minha forma de enxergar, tá, Cláudia? A gente está num processo de aprendizado aí de como dosar, né? Primeiro, essa quantidade de pessoas chegando, né? Verdade. Com a tecnologia também invadindo os nossos lares, a gente tendo que aprender a lidar com isso. Nós estamos comentando aqui antes de começar o programa sobre esse problema todo que hoje está virando o WhatsApp. Né? Você virou escravo hoje, né? As pessoas não se falam mais por telefone. É mensagem e querem respostas, né? Imediatas. Então isso tudo é um processo de aprendizado, eu entendo. Né? Fazendo um contraponto à questão que ela coloca, se estamos caminhando para um mundo de regeneração,
Parece até um contrassenso, né? Essa questão de estar indo para um mundo de regeneração e você está perdendo a cultura. Eu acho que a gente tem que aprender a separar um pouco as coisas, tá? Uma coisa é você ter a cultura, mas você ter cultura e não ter moral não quer dizer nada. Porque você pode ter uma pessoa muito culta, mas moralmente abjeta, né? Então essa questão da regeneração é no sentido moral. Não físico. E a cultura às vezes não é o fator determinante da moral. Esse é um outro ponto que a gente tem que analisar e pensar, tá certo? Porque você pode ter pessoas de cultura privilegiada, mas com sentimentos baixos. Pessoas que se sobrepõem às outras, que fazem mau uso do seu conhecimento, inclusive. A gente está vendo isso, né? Teve a modelo lá que tirou sarro do menino que estava entregando, né? Infelizmente, alimentação de bicicleta. Teve um outro vídeo também. Então você vê que tem umas tranqueiras aí em posições sociais que seriam boas. Né? Eu só estou fazendo essa questão para o ouvinte, só para reflexão, tá? Porque todos nós aqui estamos... A pergunta que ela colocou foi muito legal. Muito bem colocada. Né? E é um processo de reflexão que a gente está fazendo aqui. Até agradeço a contribuição dela, sabe? Para a gente estar pensando nesse tipo de coisa. Tá? No século XIX tinha 1 bilhão de habitantes. Nós estamos falando, quer dizer, cresceu 8 vezes praticamente, né? Quantidade de pessoas, tá certo? É muita diferença. É muita diferença. E aí, outra questão também que a gente tem que levar em consideração é que nesse processo todo, além de crescer o número de pessoas, tem essa outra questão da tecnologia, mas também tem a questão da informação. Ela começou a circular muito mais rápido também, né? Então, por exemplo, você não tinha informações como se tem hoje. Isso é bom e ruim, né? Porque tanto propaga coisas boas quanto as ruins também rapidamente. Tem um filósofo lá que já desencarnou lá, o inglês, que fala isso, né? O Zygmunt Bauman, né? Acho que é Zygmunt Bauman. Nós somos inundados de informação e sedentos de sabedoria. Boa. Né? Infelizmente. Né? Agora, os espíritos, alguns utilizaram a poesia como forma de manifestar aí os ensinos espíritas. E parece que os médiuns de antigamente serviam melhor para este tipo de mediunidade. E hoje a gente não vê tanto, ou quase não tem, eu não lembro aqui de nomes de alguma mensagem ou de algum médium ou espírito que tenha essa qualidade, por exemplo, que o Chico teve com a questão de poesia. E alguns médiuns franceses, né, na época de Kardec, também tinham esse olhar mais sensível e provavelmente os espíritos se utilizavam disto. Isso tem a ver com cultura também ou já passou esta fase? A gente tem que entender a mediunidade, né? Se você partir do princípio que a mediunidade tem algumas características aí, na época, por exemplo, do Kardec, era muito mais comum os médiuns mecânicos, semimecânicos, né? Que interferiam um pouco nas mensagens. Hoje, a grande massa, a grande maioria dos médiuns presentes nas casas espíritas, principalmente, são intuitivos. Então o espírito precisa jogar um pensamento na cabeça do médium, para o médium e o médium transcrever. Se o médium não tem um cabedal, se ele não tem aquilo que a gente estava falando, a cultura necessária, o conhecimento literário, as palavras para compor uma poesia, né? Produzir verso, uma prosa. Isso. Vai ser difícil. É a mesma coisa que você pegar um excelente tocador de violino e entregar um violino desafinado ou ruim para o cara tocar. Ele pode ser um excelente tocador de violino, mas ele não vai conseguir produzir uma boa peça. Uma boa música. Uma boa música, tá certo? Porque o instrumento não está afinado. O instrumento não é o adequado também, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido. Mas eu queria fazer o desafio, de repente a gente vai ter oportunidade de ver aí nesse concurso, porque é um concurso de poesia espírita. É assim? Então, teoricamente são psicografadas, ou intuídas, né? Ou, né, inspiradas. Mas aí talvez a gente tenha um desafio de descobrir coisas interessantes, né? Sim, verdade. É assim? Mas voltando a essa questão técnica, já que eu posso chamar de técnica, né?
A dificuldade está aí, viu, Cláudio? De encontrar médiums intuitivos, né, que tenham esse cabedal necessário para produzir. Na época do Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele fez um estudo sobre isso. Tem o capítulo, acho que 16 ou 17 do Livro dos Médiuns, que é os médiuns especiais. Né? E ali ele vai... Ou seja, ele faz uma análise dos tipos de médiuns que ele pôde observar ao longo do tempo, né, de estudo que ele teve, com algumas características, com as facilidades que eles traziam e tal, né? Então, ele fala até, por exemplo, assim, de médiuns versejadores. Ele separa as médium versejador de médium poeta, de poesia. Tá? Então, versejador é aquele que consegue combinar palavras, né? Para criar um verso, mas não quer dizer que seja um poeta. Ele não consegue trazer uma qualidade literária, né? E o poeta já é aquele que não necessariamente cria os versos, mas traz textos, né, com um sentido mais poético. Só que isso não é uma qualidade mediúnica. Você não tem médiums versejadores, você não tem médiuns poéticos. É uma característica do médium, a capacidade literária do médium. Que os espíritos utilizam. Isso. É isso que a gente tem que entender. Tá? Dentro desse estudo aí que ele fez. Tá certo? E aí tem a ver com isso que a gente está falando, né? O espírito não vai conseguir encontrar lá naquela pessoa se ela não tiver o cabedal necessário para ele poder potencial, transmitir isso, para ele transmitir uma mensagem adequada, né? Verdade. Tá?